Está começando o Boletim de Notícias Estudos Nacionais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi um dos grandes protagonistas da semana que termina e revelou muitas de suas habilidades como presidente do STF. Já na segunda-feira, falando online para magistrados de todo o país, Toffoli tentou ser um apaziguador. Ele fez um pronunciamento pedindo trégua entre os poderes da República para um melhor enfrentamento da pandemia do vírus chinês. Supostas ameaças ao STF e seus ministros deram o tom do pronunciamento. O ambiente tenso estaria colocando em risco a democracia e, para o ministro, este é um momento em que todos deveriam evitar radicalizar suas diferenças. Em nenhum momento, no entanto, Toffoli fez um mea-culpa quanto às decisões monocráticas frequentes de seus pares no Supremo. Não lembrou de manifestações de políticos como Ciro Gomes e do ex-presidente Fernando Henrique, que em evento na internet não esconderam de ninguém estarem criando motivos para um impeachment de Bolsonaro. E se forçar um impeachment não representa agressão institucional, muito menos o presidente do STF revelou preocupação com as frequentes ameaças de morte feitas ao presidente da República nas redes sociais. Nada disso é um risco para a nossa democracia. O problema, segundo Dias Toffoli, é a ambiguidade de Bolsonaro, que insiste em achar ruim que o STF interfira em seu governo. Como quando o ministro Alexandre de Moraes usurpou de Bolsonaro o direito constitucional de nomear para a Superintendência da Polícia Federal o delegado Alexandre Ramagem. Já na quarta-feira, Dias Toffoli comandou uma sessão virtual do colegiado do STF, onde foi discutido o chamado inquérito das fake news. A sessão foi suspensa com o pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. A tendência é que o inquérito não seja considerado ilegal, mesmo tendo vícios de origem, como desrespeitar a prerrogativa de investigação, que é do Ministério Público e não do STF. É bom lembrar que, caso isso se mantenha, estará aberta uma jurisprudência para que outros inquéritos ilegais sejam iniciados através do STF. Mas esta ameaça real para a nossa democracia não parece tirar o sono do atual presidente do STF, que assegurou que a paz institucional reside na pluralidade política. E com a voz levemente em falsete, Dias Toffoli pôs em prática esta semana outra de suas grandes habilidades, a de um engenheiro social. Tirando proveito de uma mentalidade que já está arraigada em grande parte dos brasileiros, Toffoli ratificou que é o STF quem deve comandar o país, e sem questionamentos, para não quebrar a harmonia entre os poderes. Devemos entender, claro, que isso não pode jamais ser visto como um risco à nossa democracia. De Florianópolis, Milton Espada para os Estudos Nacionais. Deputado Arthur Duval diz que vai processar estudos nacionais por notícia negativa e MBL vê gabinete do ódio envolvido. Nesta semana, o Estudos Nacionais se envolveu em uma polêmica com o movimento Brasil Livre, o MBL, a partir de uma matéria com repercussão negativa para o deputado Arthur Duval, patriota. Após a repercussão negativa da matéria publicada nos Estudos Nacionais sobre a existência de uma notícia crime contra o deputado estadual, o parlamentar publicou um vídeo em que afirmava que iria processar o site. O assunto ficou entre os temas mais comentados no Twitter, que provocou o descontentamento do MBL, do qual o deputado faz parte. E no vídeo que o deputado publicou, ele fala que nunca foi denunciado no Ministério Público. Ele se referia, na verdade, ao termo denúncia, que foi usado na versão original da matéria, mas depois retificado por um preciosismo jurídico. Mas o teor é de uma espécie de denúncia, termo que popular e jornalisticamente não traz nenhuma exigência técnica específica. Mas o deputado
se apegou a essa norma jurídica pouco conhecida para tentar classificar a matéria como fake, o que foi bem explicado depois no editorial publicado na noite da terça-feira pelos Estudos Nacionais. Mas o deputado, na verdade, não explicou onde estaria o crime cometido pelos Estudos Nacionais, o que restou apenas o descontentamento com o dano que a matéria provocou à imagem, do parlamentar, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, inclusive. A matéria, na verdade, que originou essa situação foi assinada pela jornalista Camila Abdo e informava a existência de uma notícia-crime feita anonimamente contra o deputado, que o associava a uma suposta prática de rachadinha, e de funcionário fantasma. Isso enfureceu o MBL e seus apoiadores, que não aceitaram, e aí então houve uma reação contra a notícia, contra a atividade jornalística do site Estudos Nacionais, que, como mostramos no editorial, se deteve somente a informação de um fato comprovado. O que se seguiu, porém, foi uma reação desastrada do MBL através do seu site MBL News, tentando apontar que existiria uma espécie de gabinete do ódio envolvendo estudos nacionais, deputados federais e outros sites, etc. Eles chegaram ao ponto de dizer que esse editor do site Estudos Nacionais, Cristian De Rosa, pertence, na verdade, ao Terça Livre, uma conclusão que provavelmente eles chegaram ao buscar no Google e encontrar lá uma entrevista que eu havia dado ao Terça Livre há alguns anos. Isso foi suficiente para eles concluir um vínculo, com o site que é coordenado pelo Alan dos Santos, que, por sua vez, um dos jornalistas mais perseguidos do Brasil a partir do rótulo das fake news, do inquérito das fake news, CPMI das fake news e todos esses instrumentos de censura institucionalizada. Por esse motivo, vincular o nosso site ao Terça Livre pareceu a eles um demérito e uma maneira de associar a fake news, o que não é verdade. Por fim, apenas 1 ou 2 dias depois da repercussão negativa que teve essa notícia e da reação até desastrada do MBL, ocorreu um fato que acabou fazendo com que o rótulo do gabinete do ódio recaísse justamente no colo do MBL. Uma assessora do deputado Fernando Holliday foi até Brasília se manifestar contra Bolsonaro e acabou fazendo com que o presidente se perdesse a paciência com ela, e então a reação do presidente gerou manchetes nos grandes jornais como um ataque do presidente a opositores. Mais tarde, um vídeo de um dos membros do MBL festejava o que ele chamou de ação de campo contra o Bolsonaro, quer dizer, utilizando-se de uma assessora parlamentar de um deputado do MBL, eles tentaram então criar um fato negativo em relação ao presidente da República. A controvérsia ficou bastante complicada quando, mesmo eles dizendo que a assessora não havia recebido salário para fazer isso, houve divergência entre a versão que ela deu e a versão que o patrão dela, o deputado Fernando Holliday, deu aos jornais, ele dizendo que ela foi para um ato político, enquanto que ela dizia que foi visitar um amigo em Brasília e aproveitou então para se manifestar contra o presidente. E na quarta-feira nós informamos ali no Em Pauta, programa com José Bastos, um print de uma conversa interna do gabinete do ódio do MBL, em que eles falavam abertamente em matar Bolsonaro. Então parece que o rótulo do gabinete do ódio, tão em moda ultimamente, tem sido usado para qualquer notícia negativa, como no caso dos Estudos Nacionais, e na verdade é exatamente feito por aqueles que acusam. De Florianópolis, Cristian De Rosa para os Estudos Nacionais.